Confronto entre polícias em Canoas levanta suspeita sobre falta de integração nas instituições de segurança. Corregedorias vão investigar troca de tiros entre policiais civis e brigadianos. Polícia Civil houve 6 suspeitos de atearem fogo aos alojamentos na Arena do Grêmio. Moradores de Cachoeirinha e Gravataí não aceitam pagar por novo acesso à Freeway. Os preparativos para a 57ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre. E mais, no Dia Mundial dos Animais, crianças têm encontro especial no Mini Zoo de Porto Alegre. Agora no Ubra Notícias. Boa noite. Os municípios de Cachoeirinha e Gravataí querem a construção de um novo acesso à Freeway, sem a necessidade de cruzamento pela praça de pedágio. Mas as prefeituras não concordam com a proposta da concessionária da autoestrada para realizar a obra. O impasse foi discutido hoje no encontro com a Agência Nacional de Transportes Terrestres em Porto Alegre. Fernando mora em Gravataí e trabalha em Cachoeirinha. Todos os dias ele enfrenta trânsito intenso. O pessoal de Gravataí acaba utilizando as vias de Cachoeirinha e isso dificulta muito para quem transita dentro da cidade hoje. Passar por Cachoeirinha é a alternativa para moradores de Gravataí que se dirigem a Porto Alegre, por exemplo, sem pagar pedágio. São 165 mil veículos por dia na Avenida Flores da Cunha. O que nós não aguentamos mais é a situação que está. A situação está insuportável. Os dois municípios querem um novo acesso à Freeway. A alternativa seria este viaduto no quilômetro 80 da rodovia. Hoje, a estrutura praticamente não é utilizada. O ideal seria duplicar o viaduto. Junto com as alças de acesso, o investimento seria de 15 milhões de reais. Se for mantido como está, o valor ficaria em 6 milhões. A Concepa poderia realizar a obra, mas repassaria o valor para a tarifa de pedágio. Segundo a concessionária, os preços passariam de R$ 13,70 para até R$ 4,22 em Gravataí e R$ 8,90 em Eldorado do Sul e Santo Antônio da Patrulha. A segunda opção seria colocar mais uma praça de pedágio na Freeway e outra na RS 118. As duas alternativas não agradam os municípios. Nós não aceitamos a renovação do contrato por conta deste nosso pleito e nem tampouco o aumento do pedágio. Toda a população de Gravataí não aceita de nenhuma forma o aumento de pedágio da população. Qual é a alternativa? A alternativa é, de fato, construir um acesso, a NTT nos autorizar a construção do acesso e o governo municipal de Gravataí, junto com o governo de Cachoeirinha também, buscar recursos ao governo federal para poder implementar ali um acesso para a população de Gravataí hoje. Mas a Agência Nacional de Transportes Terrestres afirmou que uma nova obra pública só vai ser realizada se houver recursos. Os municípios envolvidos deveriam construir uma solução para esse assunto. E apresentá-lo ao governo federal? E apresentá-lo ao governo federal. As corregedorias da Polícia Civil e da Brigada Militar investigam a troca de tiros entre agentes ocorrida na noite passada em Canoas. A utilização de viaturas discretas pode ter motivado o confronto entre os policiais. O incidente aconteceu ontem à noite aqui no bairro Olaria, em Canoas. Policiais civis faziam uma investigação em duas viaturas discretas. Um morador desconfiou da ação e fez a denúncia através do 190. A Brigada Militar enviou uma equipe da inteligência também em uma viatura discreta. Houve confronto e, na troca de tiros, um policial civil ficou ferido. As corregedorias da Polícia Civil e da Brigada Militar abriram um inquérito para investigar o caso. O diretor do Departamento de Investigações do Narcotráfico questionou a atitude dos brigadianos. Para o delegado Joel de Oliveira, os policiais chegaram ao local com uma viatura discreta e não realizaram o procedimento padrão de abordagem. Se vou para uma missão, cumprir uma missão, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer a abordagem. Não, nesse caso não houve abordagem de imediato. Eles fizeram várias vezes a informação que eu tenho, eles passaram no local, o fato que gerou a suspeita dos nossos policiais. Já o comandante do policiamento metropolitano, Coronel Silanos, disse que a equipe não fez a abordagem porque era uma viatura de inteligência. De acordo com o comandante, os brigadianos estavam fazendo um estudo do local até que a viatura do policiamento ostensivo chegasse. Normalmente,
Mas como nós temos o serviço de inteligência na rua que presta esse apoio, essa viatura estava mais próxima e chegou antes da viatura do policiamento ostensivo. Mas a regra é, o policiamento ostensivo é acionado e eles fazem a abordagem. A troca de tiros entre as polícias levantou novamente a suspeita sobre a falta de integração entre as instituições de segurança. Não existe desconfiança, basta dizer que nós estamos trabalhando junto, não é? Nós já temos programado outras operações junto com a Brigada Militar. Se existisse desconfiança, não faríamos isso. Não diria que há falta de união, até porque nós temos feito vários trabalhos em conjunto com a Polícia Civil. Isso é uma meta do governo, da Secretaria, do Comandante-Geral da Brigada Militar. Nós trabalhamos em conjunto, isso aí é um fato isolado. Cerca de 500 servidores do Detran paralisaram as atividades hoje. Os funcionários querem 15% de aumento e realizaram uma mobilização no centro de Porto Alegre. Quem tinha exame marcado para obter a carteira de motorista deve agendar uma nova data. Amanhã, a categoria retoma as atividades. O Tribunal Superior do Trabalho divulgou agora à tarde pelo Twitter que os funcionários dos Correios entraram em acordo com a estatal e devem voltar ao trabalho a partir de quinta-feira. A decisão foi tomada em audiência com representantes dos Correios e Telégrafos, realizada nesta terça-feira. Ainda segundo o tribunal, amanhã o sindicato da categoria fará uma assembleia para discutir o acordo. A assessoria da empresa no Rio Grande do Sul não confirma a informação. A greve dos trabalhadores já dura 21 dias. A Polícia Civil investiga quem provocou o incêndio nos alojamentos dos operários que trabalham nas obras da Arena do Grêmio. Na noite do último domingo, os trabalhadores realizaram um protesto depois que um colega morreu atropelado na BR-290 durante a travessia entre o alojamento e as obras. Hoje, a Superintendência Regional do Trabalho fez uma vistoria no local e os trabalhadores voltaram ao canteiro de obras depois de um dia de luto pela morte do funcionário José Elias Machado. As condições oferecidas aos operários foram conferidas hoje no local pelo Superintendente Regional do Trabalho. Segundo Heron de Oliveira, a melhoria no acesso ao alojamento, principal reclamação dos trabalhadores, foi solicitada à empresa. Eu conversei com a empresa e esta foi uma exigência que fiz, de que o próximo alojamento seja exatamente do lado onde está o canteiro de obras, para que se evite qualquer risco de vida e qualquer tentativa de travessia, né? E eles concordaram. A nosso juízo, a empresa está procurando resolver no menor espaço de tempo, considerando ao máximo a questão do conforto e do bem-estar dos trabalhadores. O superintendente afirmou ainda que a OAS, empresa responsável pela construção da arena, deve levar 2 meses para instalar um novo alojamento, desta vez ao lado das obras. Enquanto isso, os 1.200 operários estão alojados da região metropolitana e do litoral norte, situação que também preocupa. Nós sabemos onde cada um dos 1.200 trabalhadores está hospedado, vamos acompanhar e nos preocupar do litoral, porque levam 2 horas de deslocamento até lá e 2 horas de lá para cá para o retorno. Então, a questão da jornada de trabalho, nós vamos acompanhar, tem que haver uma compensação, porque senão serão 14 horas de trabalho por dia. Já a Polícia Civil começou a ouvir 6 pessoas suspeitas de terem provocado os incêndios que atingiram os 2 alojamentos dos operários. Segundo o titular da 4ª Delegacia de Polícia, responsável pelo caso, existem indícios de que foi um crime premeditado. Dá a entender que houve uma premeditação, né, no evento, quase com certeza, né? Eles já estavam tudo pronto, tanto que alguns deles, a totalidade está com documento de identidade. E os colegas perderam seus documentos, né? Inclusive bens, joias, celular, dinheiro, inclusive. O delegado aguarda o laudo da criminalística e as versões de outras testemunhas para obter mais informações sobre o caso. Eu tenho que ouvir os vigias, que não foram ouvidos, um zelador de um colégio próximo, os proprietários, um representante, no mínimo um representante da empresa, né, que eu tenho que ter, para saber qual é a extensão do dano, porque houve um prejuízo terrível, né? A seguir, Feira do Livro de Porto Alegre começa a ganhar forma. E ainda no Dia Mundial dos Animais, crianças visitam o Mini Zoo de Porto Alegre. O Museu Antropólogo promove, de 5 a 7 de outubro, o seminário Povos Indígenas e o Estado. O encontro acontece no Memorial do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, com entrada franca. As inscrições podem ser feitas antecipadamente por e-mail ou direto no local no dia do evento.
Encerram amanhã as inscrições para o vestibular da URGS exclusivamente pelo site. A taxa é de R$ 100. As provas acontecem entre os dias 8 e 11 de janeiro de 2012. A instituição usará a nota do Enem como uma pontuação extra.